Graça e paz. Eu sou o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Paulicé, em São Bernardo do Campo. É com grande alegria que recebo você por aqui. Desejo do profundo do meu coração que Deus abençoe muito a sua vida com a ministração dessa palavra. Tema da mensagem de hoje: saiba entender as escolas de Deus para a sua vida. Texto da mensagem de hoje, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 28. Nunca desista dos seus sonhos. Eu sei que você que está diante de mim tem sonhos que você quer que Deus realize na sua vida. Sabemos que quem não tem sonho não vive, pois quem desistiu de sonhar, desistiu também de viver. Talvez você tenha perdido seus sonhos mais lindos nas estradas da vida. Talvez você tenha visto os seus sonhos mais belos transformados em pesadelos. É possível que haja alguém aqui diante de mim que já enterrou seus sonhos, que já colocou seus sonhos num túmulo e já colocou nesse túmulo uma lápide escrita assim: aqui jaz os meus sonhos. Mas nesse dia quero desafiá-lo a trazer de volta esses sonhos e colocá-los diante de Deus, ainda que na sua visão esses sonhos hoje sejam impossíveis. Saiba que o Deus do impossível está aqui. Para Ele não há causa perdida, não há problema insolúvel, não tem doença incurável, não tem vida irrecuperável, não tem família sem solução. Saiba que Ele é o Deus que faz maravilhas e hoje Ele quer fazer maravilhas na vida de você. Esse texto fala de Ana, uma mulher que tinha um sonho legítimo, um sonho bonito, o sonho de ser mãe. Mas nesse momento Ana era estéril, seu ventre era estéril e ela não conseguia conceber. Se Ana vivesse nos dias de hoje, receberia algumas sugestões de certas pessoas. É possível que alguém diria assim: Ana, ninguém sofre sem causa. Todo efeito tem uma causa. Portanto, para você não alcançar os seus sonhos, deve haver algum pecado na sua vida. Deve haver alguma coisa errada na sua história. E enquanto você não identificar e confessar, você não será curado. E os seus sonhos jamais serão realizados. Mas olhando para a vida de Ana, nós percebemos que Ana não está em pecado. O problema de Ana não era pecado escondido. É possível que alguém diria: este sofrimento que você está passando, Ana, deve ser resultado de um demônio da esterilidade. Repetindo, é possível que alguém diria: esse sofrimento, Ana, deve ser resultado de um demônio da esterilidade escondido na sua vida. Você precisa ir num culto de libertação para ser liberta disso. Mas quando nós olhamos para a vida de Ana, nós percebemos que não existe nenhum demônio dominando a vida de Ana. O problema de Ana não era demônio. Quando nós olhamos para o versículo 5 e versículo 6, nós vamos saber qual o real motivo pelo qual Ana estava passando por essa situação. Nós vamos saber que Ana estava passando por essa situação porque o próprio Deus fechou o ventre de Ana. No versículo 5 está escrito assim, na parte B: Eucana, seu marido, a amava muito, embora o Senhor não permitisse que Ana tivesse filhos. No versículo 6 está escrito, na parte B do versículo, que Ana era humilhada pela sua rival, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos.
Esses versículos nos mostram que o próprio Deus permitiu que Ana ficasse estéril. O próprio Deus permitiu que ela enfrentasse essa realidade. O próprio Deus cerrou a sua madre, ou seja, a enfermidade de Ana tem a ver com um propósito de Deus. Pergunta que não quer calar: por que Deus fez isso com Ana? Deus fez isso para ensinar algumas lições para Ana e algumas lições para nós. Sabemos que Deus é bom e sabemos que Ele tem o melhor para nós. Por que será que Deus gerou essa situação então na vida de Ana? Entendemos que Deus gerou essa situação para, por um momento, adiar os sonhos dela, pois lá na frente Deus vai realizar algo muito grande, muito maior e muito melhor na vida de Ana. Por que será que em algumas situações Deus adia os nossos sonhos mais legítimos? Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade gloriosa que o Deus das bênçãos é melhor que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua não é a bênção que você busca, mas sim o abençoador que te dá as bênçãos. Entenda que a maior bênção não é se suprir de coisas. A maior bênção é se suprir de Deus. Ainda que você tiver todas as dádivas de Deus, se não tiver a presença de Deus, as bênçãos de Deus não irá te satisfazer. Ainda que tenha todas as dádivas e não tenha o doador, nada haverá de te satisfazer, pois só Deus nos satisfaz. Só Deus preenche o nosso coração. Só Deus atende os reclamos da nossa alma. A Bíblia nos ensina a buscar o abençoador. Vivemos um tempo que as pessoas dizem: temos que correr atrás das bênçãos, mas a Bíblia nos ensina a buscar o abençoador. Vivemos uma geração onde as pessoas mudaram o eixo do Evangelho, onde o homem é o centro de todas as coisas e onde a vontade do homem tem que prevalecer no céu mais do que a vontade de Deus prevalecer na terra. Tem gente que pensa que Deus está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Quando você começa a colocar coisas ou pessoas no lugar de Deus, Deus adia os seus sonhos, para que você entenda que a maior necessidade sua não é de coisas e nem de pessoas. A maior necessidade tua é ter Deus na sua vida e no seu coração. Vamos aprender aqui que por conta que o sonho de Ana foi adiado, a partir daqui ela começa a buscar a Deus como nunca havia buscado. Quando Deus permite uma luta, é para fortalecer as musculaturas da nossa alma. É para você entender que você precisa dele mais do que qualquer outra coisa na vida. Portanto, comece a buscar a Deus a partir de hoje como você nunca o buscou e o seu sonho vai se transformar em realidade. Ana aprendeu essa lição, buscou a Deus como nunca o buscou e o sonho dela virou realidade. Em segundo lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos mostrar que tudo que somos e tudo que temos
veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. No versículo 27 está escrito assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. O versículo 28 diz assim: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Se Ana não tivesse tido esse entendimento de que aquilo que recebemos pertence a Deus e deve ser devolvido a Ele, ela teria transformado seu filho Samuel em um ídolo em sua vida, ela teria gravitado ao redor de Samuel. Se você não tiver esse entendimento de que tudo que você tem veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus, o risco que você corre é que, ao receber uma dádiva, ao receber uma bênção, repetindo, o risco que você corre é que, ao receber uma dádiva, ao receber uma bênção, você transforme isso num ídolo. O risco que você corre é o risco de substituir Deus pela bênção de Deus. Você corre o risco de substituir o doador, você corre o risco de substituir o doador pela dádiva. Você corre o risco de substituir o abençoador pela bênção. Você corre o risco de substituir o Deus das novidades pelas novidades de Deus. Você corre o risco de substituir o provedor pelas provisões. Você corre o risco de substituir o Criador pela criatura. E fazendo isso, você se transformará numa pessoa frustrada, pois existe um vazio dentro do homem que só pode ser preenchido por Deus, pois está registrado na Bíblia que alguém disse assim: como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Às vezes pedimos prosperidade, sabemos que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Sabemos que a bênção de Deus enriquece e com ela não tem desgosto. Enquanto Deus fortalece nossas mãos para que a gente adquira riquezas, o que acontece muitas vezes? Acontece quando a gente começa a prosperar, esquecemos que foi Deus quem fortaleceu as nossas mãos para adquirirmos riquezas. E ao invés de priorizar o estar com Deus, nos ocupamos tanto com as riquezas que não temos mais tempo para Deus e nos afundamos na vida. Algumas vezes estamos tão ocupados cuidando das bênçãos de Deus que não temos mais tempo para o abençoador. Portanto, se o seu sonho ainda não virou realidade, permaneça motivado e feliz e saiba que tudo que você tem é de Deus e vem de Deus para a sua vida. A vida é de Deus, a saúde é de Deus, a inteligência é de Deus, os dons e talentos que você tem vieram de Deus, a casa que você mora é de Deus, o carro que você anda é de Deus, a família que você tem é de Deus. Então, coloca tudo isso nas mãos de Deus, pois se essas coisas não estiverem nas mãos de Deus, estarão em mãos erradas. Então coloca o melhor de tudo aquilo que Deus tem lhe dado no altar do próprio Deus, consagrando tudo isso de volta para Deus. Ana aprendeu essa lição e o sonho dela virou realidade. Se você aprender essa lição, os teus sonhos vão virar realidade em nome de Jesus. Em terceiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos mostrar que os planos dele são maiores e melhores que os nossos sonhos. Qual o grande sonho da vida de Ana? Apenas ser mãe. Qual o projeto de Deus para a vida de Ana?
o projeto de Deus para a vida de Ana era muito maior do que fazer dela apenas uma mãe. O projeto de Deus para Ana é que ela fosse mãe do maior profeta, mãe do maior sacerdote, mãe do maior juiz de Israel, mãe do homem que haveria de trazer a nação apóstata de volta para a presença de Deus, mãe do homem que haveria trazer a nação apóstata de volta para a presença de Deus. Às vezes ficamos impacientes porque endereçamos ao céu uma súplica e queremos que Deus nos responda imediatamente do nosso jeito e no nosso tempo. Agora, quando Deus não lhe responde do seu jeito e no seu tempo, não é porque está indiferente às suas petições, não é porque Deus está surdo, não é porque a mão de Deus está encolhida. Pelo contrário, as mãos de Deus estão estendidas em direção a você e os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir. Pelo contrário, Deus te diz nesse dia: fala porque eu te ouço, fala porque eu te escuto, pede porque eu te atendo. Então, na realidade, muitas vezes a resposta não vem de forma imediata, porque Deus está preparando algo melhor e maior para a sua vida. Muitas vezes a resposta não vem de imediato, é porque os planos de Deus e os caminhos de Deus são mais altos e mais elevados que os nossos caminhos e são mais altos do que os nossos planos. Sabemos que não há Deus como nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Quando você pensa que Deus está longe ou indiferente, na realidade, Deus está trabalhando não contra você, mas por você, porque não há Deus como nosso, que trabalha tanto por aqueles que nele esperam. Portanto, se o seu sonho ainda não virou realidade, fique em paz, pois você foi matriculado na escola de Deus para aprender certas lições que serão fundamentais para a sua vida. E lá na frente, depois de você aprender e executar essas lições de Deus para a sua vida, lá na frente você vai receber algo muito maior e muito melhor do que você já sonhou um dia. Ana aprendeu essa lição e o seu sonho virou realidade. Saiba que se você colocar os olhos nas lições que as escolas de Deus estão produzindo diante da sua vida e diante dos seus olhos, e se você executar com excelência as lições que Deus tem para a tua vida, tenha a certeza que os teus sonhos vão virar realidade, e essas realidades serão muito maiores do que você já sonhou, porque Deus fará na sua vida coisas muito mais abundantemente além daquilo que você pediu, daquilo que você buscou, daquilo que você sonhou, porque Deus é Senhor de produzir maravilhas em nossas vidas. E hoje, em você se colocando na posição de aprender e executar as lições de Deus para a sua vida, Ele vai fazer então os teus sonhos
virarem realidade. Por isso, fique bem. Por isso, coloca a tua vida nas mãos de Deus. Por isso, procura discernir as lições de Deus e execute as lições de Deus, e você terá a aprovação de Deus na sua vida, e os teus sonhos vão então virar realidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.